Top 30 aliens mais poderosos de Ben 10. Isso mesmo, pessoal. Minha meta é que todos esses inscritos e a galera que assiste aí, que realmente gosta de Ben 10, me ajuda a bater a preciosa meta de 250 mil inscritos. E obviamente, se vocês querem coisas hypadas, vocês terão coisas hypadas com toda certeza. Então, se vocês reconhecem a importância do trabalho aqui do canal para a comunidade, eu peço que, por favor, vocês compartilhem e curtam esse vídeo, né, para que ele alcance mais pessoas. E agora, vamos começar o vídeo onde não só definiremos os 10 mais poderosos aliens de toda a franquia, mas sim os 30 mais poderosos, né, numa lista atualizada conforme novas informações. Galera, haja lore, curiosidades, feitos e explicações. Então já pega as suas batatas fritas com chili, o seu senhor sorvete aí, e vem conosco conferir top 30 aliens mais poderosos de Ben 10. Salve rapaziada, aqui é o Lucky, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Daniel Leite. E hoje temos um vídeo incrível pra vocês, que é um top 30 aliens mais poderosos de Ben 10. E agradeço desde já o convite para eu participar desse vídeo. O Daniel vai estar deixando o link do meu canal aí na descrição, e se inscrevam lá pra gente chegar aos 500k. Então sem mais enrolação e vamos nessa. Vamos nessa! Bom, galera, e essa lista aqui, ela está considerando o poder totalitário dos alienígenas, ou seja, a gente vai contar aqui com feitos do bem, o feito de membros da espécie dos alienígenas, feitos de bens alternativos, isso inclui o universo dos jogos. Tem um vídeo no meu canal explicando por que a gente considera os feitos do universo dos jogos, se você não viu, tá aí no card bem direitinho. Também consideramos citações, afirmações de diretores, merchandise e por aí vai. Tem gente que não considera informação de diretores, que para mim é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Os caras trabalham nas séries, eles sabem mais que nós e as pessoas, algumas pessoas preferem não concordar com o que eles falam. Só que assim, por exemplo, o Derek T. White, ele falou que o Atômico é o segundo alien mais poderoso. Aí tem gente que não considera isso. Só que, cara, o Atômico, ele tem propriedade para falar. Pode pensar, ele era um diretor de artes. Sim, ele não era só um diretor de artes, ele estava envolvido nas reuniões de história da série. E ele que trouxe aí o Atômico para Ben 10 Omniverse, Espantoide, o Vampiro, entendeu? Tem aliens que ele que criou, ele que idealizou, que projetou, entendeu? Ele não foi só diretor de arte, ele participou muito mais. Mas claro, tem certas coisas que o Derek fala que a gente não considera, parece que ele se contradiz e que não faz sentido, entendeu? Mas muitas coisas que ele fala só tem a acrescentar, a agregar a série. Então assim, a gente tem que analisar direitinho, não é só a afirmação e não, essa aqui não faz sentido e desconsiderar. Não, a gente tem que analisar como um todo, tanto o que os outros diretores falaram, ou o que tá na série em si, tudo a gente tem que fazer uma análise minuciosa para considerar se é canônico ou não, entendeu? Vou dar um exemplo aqui com outro diretor, no caso do Dwayne McDuff. O Dwayne, ele falou que no clássico, o Ben, ele não estava escaneando os aliens de Andrômeda, e sim ele estava desbloqueando aliens que já estavam no Omnitrix. Só que isso não faz sentido, por causa que o sistema Enor, por mais que seja da Via Láctea, né, confirmado por pop-up, mas tem aquelas teias que impedem os holotipos dos biópsios de atravessar, porque só quem consegue atravessar ali é o Red parceiro, porque o maluco a gente sabe que ele é brabo, né, mas é muito difícil ir para lá, para o sistema Enor, por causa daquelas teias que tem. Então realmente assim, o que é mais verídico, né, que a gente acreditar, é que o Omnitrix realmente estava escaneando novas amostras para alienígenas que não estavam catalogados no Omnitrix, mas que sim, uma coisa que o Dwayne falou que é verdade é que o Super Omnitrix e o Omnitrix no geral, ele pode escanear aliens que já está armazenado dentro dele, mas para desbloquear o alienígena, né? Ele fez com o Aquático, né? O Aquático já estava no Omnitrix, mas o Super Omnitrix, ele escaneou o Piscis Volan para que assim ele pudesse desbloquear a Piscis Volan novamente que estava bloqueado, né? Só que aí eles fez uma substituição, não foram dois Piscis Volan que foram escaneados. O DNA do Piscis Volan que já estava no clássico, ele foi substituído pelo novo DNA do novo Piscis Volan que o Super Omnitrix escaneou, entendeu? Tanto essa questão das falas dos diretores, quanto informações de merchandise, a gente tem tudo que analisar direitinho, e o canal Daniel Leite faz esse trabalho para você. A gente vai mostrar aqui para você as afirmações que fazem sentido, vai explicar tudo bem direitinho para vocês verem como tem coerência aqui, tem qualidade do negócio. Então bora lá para a lista. Então em 30º lugar temos o Ameaça Aquática, e bom, com certeza um dos aliens mais subestimados de toda a franquia. O Ameaça Aquática é conhecido por ser um alien da água, e como a água é geralmente considerada algo inofensivo, o coitado acaba sendo nerfado aos olhos da maioria do público também. A primeira coisa que tem que ficar bem clara é que o controle da água do Ameaça Aquática não é qualquer coisa não, é algo absurdamente forte. Segundo a fala de diretor que tá aí na tela, o Ameaça Aquática consegue até mesmo criar ondas de maré, já que o seu controle sobre a água não se limita a lançar jatos pressurizados. Ele de
fato tem uma hidrocinese avançada que lhe possibilita mover telecineticamente massas de água. Quanto de água ele de fato consegue mover é uma dúvida enorme, mas o fato é que se a gente considerar a força desse alien e aplicar ela na hidrocinese, provavelmente estamos falando de centenas de litros de água num único ataque. E pra gente reforçar isso, podemos pegar uma imagem de um documento oficial e canônico que afirma que ele pode manipular um rio, o que definitivamente é um volume considerável, especialmente se levarmos em conta rios volumosos como o Amazonas. E falando agora de força, esse alien definitivamente não tem a força de um humano normal, sendo com certeza um peso pesado. O Ameaça Aquática foi capaz de lançar um enorme lagartoide, o predador do insectoide, contra uma parede. Ele consegue romper concreto e até mesmo destruir a armadura do Nêmesis, como vocês podem ver aí na tela. A força do Ameaça Aquática também é definitivamente somada por conta de seu exoesqueleto poderosíssimo, inclusive no mesmo arquivo de fontes oficiais que descreve o Ameaça Aquática como tendo um exoesqueleto que o torna praticamente invulnerável a qualquer ataque. Considerando isso e somando com tudo que já foi escrito antes, esse alien definitivamente é mais poderoso que o pior, já que tem um poder imenso considerando sua durabilidade, resistência e defesa corporal. Além disso, temos que lembrar que um soco de uma superfície mole é certamente mais fraco que um soco de um exoesqueleto super durável, o que definitivamente contribui para tornar os golpes físicos do Ameaça Aquática ainda mais duráveis. O documento mostrado aí na tela também afirma que os Orishanos, a espécie do Ameaça Aquática, é extremamente inteligente e tem uma mente tendente à tecnologia. Isso faz sentido se considerarmos que o Bivalvan quase fez um foguete ir ao céu sozinho, e somando isso à declaração do Derek de que os ápices do Omnitrix são um super-herói da espécie, então o Ameaça Aquática é definitivamente múltiplas vezes mais inteligente que o Bivalvan, e tudo isso se soma para torná-lo um alien absurdamente útil, versátil e poderoso em mais de uma área. Como habilidades menores que certamente também ajudam na utilidade do Ameaça Aquática, temos o fato de que ele consegue lançar jatos de água contra o chão para se proteger aos ares, e entre aspas voar. Ele também consegue controlar a temperatura dos jatos que ele lança, tornando seu poder de hidrocinese em jatos ainda mais efetivo se considerarmos os choques térmicos. O Ameaça Aquática também pode esconder o capuz em sua cabeça para que ele cubra seu rosto. Ele pode respirar embaixo d'água, suportar radiação e ataques de radiação e também pular extremamente alto. E por fim, ele pode absorver a água tanto na umidade atmosférica quanto de fontes líquidas. No planeta do Ameaça Aquática, denominado Kyuzana, toda a espécie de Orishanos é tratada como celebridades ou figuras religiosas. Isso certamente indica que o nível de poder deles não deve ser subestimado, haja vista a importância cultural que eles recebem entre os habitantes do mesmo planeta, que definitivamente os conhece a fundo. Além disso, é possível especular sobre até onde vai a hidrocinese do Ameaça Aquática. O Dwayne McDuffie fala que ele pode controlar água, incluindo a normal da Terra. Como Ben 10 se trata de ficção, é possível que essa fala implique que existe um tipo especial de água que o Ameaça Aquática também consegue controlar. E quais seriam as propriedades desse líquido em questão? Talvez essa água seja ácida, queime a pele, congele instantaneamente, envenene o alvo, enfim, são muitas possibilidades, mas isso tudo se trata de pura especulação, como deve ser lembrado. E é importante dizer que todos os aliens de Andrômeda têm relação com algum poder elemental. O Armato é ligado à terra, o Ameaça Aquática obviamente à água, o Tartagira ao ar, o NRG ao fogo e o anfíbio à eletricidade. Desses todos, o único que pode realmente confirmadamente mover o elemento em questão é o Ameaça Aquática, mas faria sentido imaginar que talvez outros aliens de Andrômeda possam manipular de maneira mais direta seus respectivos elementos. Ainda assim, é preciso lembrar que isso se trata de uma especulação. Em 29º lugar temos o Bala de Canhão. Agora vamos para um dos aliens mais queridos de toda a franquia, que é o Bala de Canhão. É esse pelarota arboriano do planeta destruído de Arbúrea. É um caso muito interessante, vocês vão ver aí, porque primeiro de tudo, precisamos estabelecer que ele é definitivamente muito mais poderoso do que um pelarota comum, o que demonstra o quão longe os ápices vão. Isso porque o planeta inteiro foi destruído pelo grande carrapato e nenhum, presumivelmente bilhões de pelarotas conseguiu impedir o bichão. Tudo bem, né? Sabemos que o planeta dos pelarotas era pacífico e tudo mais, né? Então possivelmente eles não tinham policiais nem um exército, mas uma cultura pacífica não explica como nenhum
nenhum de bilhões de pelarotas arborianos conseguiu fazer o trabalho que o único pelarota ápice fez com facilidade. Isso é claro considerando que eles definitivamente tinham mais experiência com a forma pelarota do que o Ben. Afinal, eles nasceram como essa espécie enquanto o Ben tem acabado de desbloquear o seu primeiro alienígena novo. A biologia da espécie certamente não é pacífica, já que o Ben ele é mestre em usar esse alien de maneira ofensiva. Então simplesmente uma cultura pacífica não consegue explicar por si só a derrota da espécie inteira para o grande carrapato. Só resta então colocar o fato do ápice da espécie na equação, provando que os aliens do Ben são definitivamente muito mais poderosos que o indivíduo comum da espécie. Agora vamos aos poderes em si. O bala de canhão ele consegue se enrolar numa forma esférica. Até aí o poder poderia ser meramente defensivo, para se esconder de ataques com um pequeno besourinho de jardim, sabe, um tatu-bola, um tatu-bolinha. Só que acontece que a parte externa dessa esfera que ele forma, se enrolando, tem pequenos pelos que podem guiar o pelarota em questão, permitindo que ele tenha uma visão sem olhos, enxergue o ambiente externo, mesmo rolando em si mesmo. Aí a partir daí ele consegue girar para múltiplas direções e se mover. Faz isso bastante rápido. Claro, não tão rápido quanto os aliens velocistas. O R8 e a Rajada são definitivamente mais rápidos, mas ele provavelmente supera a velocidade de um carro esportivo nele acelerar ao máximo, por exemplo. E essa velocidade ela é reforçada por substâncias químicas na parte externa do seu corpo esferoide, por causa que eles reduzem a fricção e assim eles facilitam, portanto, o deslocamento dele. O bala de canhão ele usa essa grande velocidade numa forma esférica para assim atingir os seus inimigos com mega contusões extremamente potentes. E o pior é que como ele quica em paredes, ele se torna basicamente uma bola de pinball ambulante, Tipo, ele pode atingir, reatingir e atingir mais uma vez seus inimigos o quanto ele quiser. E ele fez com Kevin. Só isso de não dar chance de oportunidade para os seus inimigos reagirem num ambiente fechado já o torna extremamente poderoso. Mas tem mais, não acaba por aqui. Segundo o Derek J. White, diretor de As Benedictas Omniverse e membro ativo nas reuniões de background da série, o bala de canhão é praticamente invulnerável quando enrolado numa bola. A gente sabe o estrago que um alien é capaz de fazer, quando somado em uma transformação, como por exemplo a ameaça aquática, Agora soma isso com a velocidade enorme que o bala de canhão consegue alcançar. Perceba, que como uma quase invulnerabilidade é algo extremamente letal quando combinado com altas velocidades e golpes múltiplos num curto espaço de tempo. Definitivamente ele é um alien perigosíssimo. Mas ok, se não bastasse o fato que o bala de canhão é praticamente invulnerável quando ele está enrolado na forma esférica e ele não precisa sair dessa forma para nada, já que ele enxerga sem os olhos, ele atinge velocidades absurdas, quicando e ricocheteando, e não dá tempo dos inimigos reagirem, ainda há outras capacidades secundárias desse alien. A sua defesa é tanta ao ponto de que ele consegue refletir lasers, induzir eletricidade para se tornar ainda mais veloz, ele pode suportar o impacto de um meteoro quando ele está enrolado, e ele consegue até mesmo sair no mano a mano com o inimigo, Então a força dele não se restringe a contusões esféricas. Claro, que toda essa velocidade e rapidez não seria muito útil se o alien fosse lerdo e confuso. Então ele tem uma agilidade e destreza excepcional para ele se readaptar e lançar-se na direção certa, calculando a direção em alta velocidade. O bicho é inteligente. Claro, essa destreza não se aplica à locomoção em duas pernas, pois o centro de gravidade do alien não é o seu ponto forte. Mas não é como se ele precisasse ficar andando por aí quando pode simplesmente se enrolar e sair girando. Falando em sair girando, o bala de canhão ele consegue envolver objetos e até mesmo pessoas dentro dele mesmo, para levá-las em segurança para outro lugar. Então, se você precisa de uma escolha segura no meio de um campo de guerra, esse é o alien ideal. O bala de canhão ele também possui ecolocalização, que torna a sua visão sem olhos ainda mais eficaz, comprova que ele não precisa sair da forma esférica para praticamente nada. O nosso querido pelarota arboriano também tem facilidade em resistir a ambientes extremos. Ele pode suportar o vácuo do espaço, ainda que ele precise de uma fonte de oxigênio, sim, podendo, portanto, segurar a respiração. E, por fim, ele aguenta com facilidade temperaturas extremas, como o calor da entrada da atmosfera terrestre ou o fio de Mickey-Dilde, e até mesmo substâncias ácidas. Em 28º lugar temos o Mega Olhos, e sim, o olhudo. Mega Olhos, e veremos se vocês de fato pegaram a visão aí. Mas bem, semelhante à visão composta de um inseto, os olhos de Mega Olhos dão a ele uma visão de 360 graus, tornando extremamente difícil de aproximar dele. E além disso, ele pode cheirar, digamos assim, e ver rastros de certos produtos químicos com seus olhos, como mostrado quando ele foi capaz de ver rastros da colônia do Sr. Bauman. De qualquer um dos olhos de seu torso, ele pode lançar feixes de energia verde, e fechando todos os seus
os outros olhos ou fundindo todos os seus outros olhos em uma área, um olho maior se abrirá no peito do Mega Olhos, e a partir dele, ele pode lançar uma explosão óptica mais poderosa. Ele também pode esticar seu olho maior para fora do peito em uma haste para melhor direcioná-lo para os alvos. Os olhos do Mega Olhos podem se mover por todo o corpo e se fundir para criar um grande olho, que ele pode usar para lançar diferentes tipos de phases em seus oponentes. Os phases de energia são capazes de sobrecarregar e fritar máquinas. Além de phases de energia, ele pode disparar rajadas de fogo, raios congelantes que envolvem algo em gelo instantaneamente, phases de eletricidade e gosma pegajosa segundo a ficha de Ben 10 Omniverse. E vai lembrar que ele pode fundir propriedades nos raios, como quando ele congela o Clancy. Ele não só congela como paralisa, fundindo eletricidade e gelo. Isso é provado pelos flashes em tela piscando em negativos e os raios aparecendo. Ele tem tanta durabilidade que foi capaz de levar um golpe do Gladiador Galáctico, o que explica o porquê todo o seu esqueleto é feito de cartilagem e não de ossos. Ele também é capaz de realizar proezas acrobáticas e de ginástica, bem como saltar vários metros de altura. Ele também possui bons reflexos, capazes de desviar de ataques recebidos, e seu corpo é resistente demais, ao ponto de resistir ao veneno produzido por um Greg Flint. Agora tira aí as crianças da sala que não conseguem ver o tamanho desse poder, pois o que eu estou prestes a dizer, vocês não fazem a menor ideia. E bom, Mega Olhos é capaz de escanear inimigos com seus olhos e visualizar seus poderes e habilidades para ele. Exato, cara, olha o nível disso. Ele pode desvendar e entender sobre qualquer vilão fácil. Isso tudo é afirmado por uma merchandise que vai estar aí na tela para vocês. E essa merchandise é brasileira e veio do álbum de figurinhas brasileiro de Ben 10. Porém, não é porque é brasileiro que não é contado, rapaziada. Essa merchandise é 100% oficializada pela Cartoon Network. Portanto, tudo que não levou retcon é 100% canônico. E realmente, o Mega Olhos é um monstro quando se trata de poder ocular. Em 27º lugar, Diamante. Um dos aliens que o Ben 10 mais sabe usar, né? Se não o que ele de fato é o principal que ele mais sabe usar. Eu explico isso bem direitinho nesse vídeo aqui, né? Vamos conferir lá se vocês ainda não assistiram. O Diamante foi um alien que o Ben treinou muito, né? Seja com 10 anos, aprendendo com latinhas e vendo como o Tetrax luta, ou com 16 anos, coloca em prática todo esse conhecimento. E mais com a cromatização do Diamante, que faz ele ser um híbrido, né? Como afirmado pela merchandise BR oficializada pela Cartoon Network, ou seja, ela é canônica. O Diamante também demonstrou vários feitos, sendo um dos poucos aliens que entram na lista dos que derrotam Malware e o Vilgax. O corpo do Diamante é composto de cristais verdes pálidos, orgânicos, extremamente espessos, forma de vida baseada em silício. Tem a habilidade de manipular a estrutura atômica da sua fisiologia à vontade, permitindo assim com que ele transforme seus membros em armas de diamante, como lâminas e clavas também. Além disso, ele pode controlar todos os cristais que ele gera. Ele pode fazer construções de cristais crescerem no seu corpo, o último dos quais ele usou para proteger a Gwen quando a árvore estava caindo em cima dela, fazendo assim grandes pontas cristalinas crescerem rapidamente nas suas costas e depois retraírem novamente. E ele também pode criar cristais imunes a ataques sonoros, né, que pode protegê-lo de seres cujos têm capacidade sônica, mas que não podem atingir a frequência ideal para rompê-lo. Então, o Diamante ele pode fazer aglomerados monstruosos de cristais, né, conjurar paredes e formar escudos e rampas de cristal também. Além disso, ele pode gerar cristais do solo à distância, ele pode remodelar os seus projéteis em formas, aí também pode formar mãos abertas para capturar o inimigo, sendo que ele pode aumentar os seus aglomerados de cristal com grande velocidade, pode ficar nos seus cristais emergentes enquanto os cristais para se lançar no ar ou para andar como uma prancha, né? Ele também pode criar objetos separados do seu corpo a partir dos seus cristais, como uma âncora em uma corrente, ou armas de arremesso semelhantes a bumerangues, por exemplo, como demonstrado pelo Tetrax. O Diamante ele também pode se regenerar, né, mas de forma limitada. Ele também pode estender os braços, permite a ele funcionar-se para cima, empurrando no chão. O Diamante ele é capaz de envolver inimigos em cristais, como ele fez nessa cena aqui, subjugando o Malware desse jeitão aí, né? Ele pode criar cristais dentro de objetos e fazê-los saltar. E o corpo cristalino do Diamante se assemelha a um prisma vivo, permitindo com que ele desvie e absorva a maioria dos feixes de energia. E inutilize armas semelhantes a lasers, simplesmente refratando. Da mesma forma, os raios gerados por dispositivos de transporte dimensional serão refletidos no corpo do Diamante também. O Diamante ele é bastante forte, como o Matt Wayne dizendo que bem sabe disso e usa em momentos que precisa de força bruta. É forte o suficiente para dominar facilmente o Vilgax em uma briga individual e superar ele quando eles estão vindo cara a cara. Ele arrastou uma gaiola segurando um Greg Flint pela cidade de baixo. Ele abriu a boca do Vermônio e pôde quebrar os seus próprios cristais. Também pode cavar muito bem através de superfícies sólidas, né, transformando assim os seus braços em pontas afiadas, visto quando ele desenterrou o Coróleo debaixo do chão de um prédio, devido à
densidade natural do cristal, o diamante ele é extremamente durável para a maioria das armas em impactos físicos. Ele resistiu a ser perfurado de Galvan Prime até Galvan B pelo Malgax, e esse incidente também mostra que o diamante pode sobreviver no vácuo do espaço. O corpo do diamante é imune e permeável a raios do tempo. O Ben ele aprendeu isso, a ser salvo dos raios temporais do Ion, né, pelo Bem Supremo, usando os poderes do diamante. E o diamante ele é resistente ao fogo e ao calor, né, gerado por um pironita, muito parecido com um diamante comum mesmo, né. Como o diamante ele é uma forma de vida baseada em silício, ele é imune à possessão de um xenócito, assim como o cromático, por exemplo, né. Bem, o diamante cromatizado ele demonstrou feitos absurdos, como absorção e redirecionamento de energia, com o Ben até caçoando o vilão a descobrir que ele faz isso. Gostou do brinde? Faz parte do pacote. E ele pode fazer projéteis explosivos, destruindo o escudo de Saigo. Tudo esse que o Vilgax usou para explodir uma nave e aguentou a maioria dos ataques do Ben anteriormente. Esse escudo foi quebrado facilmente pelas explosões poderosas do diamante cromatizado. Além disso, ele pôde levitar cristais enormes, né? E para fazer isso, ele também tem que aguentar uma enorme pressão física, o que demonstra força e resistência. Além de, é claro, para poder usar dessa cristal telecinese, vamos chamar assim, né? Ele teria que se igualar às forças gravitacionais da Terra, né? E ele fez tudo isso em instantes. Afinal, o Vilgax, ele venceria o diamante e também o cromático. Então ele fez melhor diamante cromatizado. Você venceria o diamante também o cromático. Então farei melhor diamante cromatizado. Agora em 26º temos o Fogo Fato. E bom, esse alien tem um alto grau de clorocinese, até maior que a do cipó selvagem se for medir em feitos, sendo capaz de interagir telepaticamente com a vida vegetal, manipular e criar agricultura biológica instantaneamente e gerar gás fertilizante que faz com que a vida vegetal exposta se alongue, aumente e enrede os inimigos, aparentemente sofrendo mutação pelos gases. Algumas plantas têm uma breve aura verde quando eles a influencia. Depois de desabrochar, ele foi capaz de facilmente fazer crescer plantas enormes e poderosas do chão simplesmente levantando a mão, coisa que antes teria que soltar sementes. O corpo do Fogo Fato produz grandes quantidades de gás metano altamente inflamável, que ele tem a capacidade de inflamar em suas palmas semelhante a um lança-chamas. O Fogo Fato pode apontar suas rajadas de fogo com grande precisão, já que ele foi capaz de libertar o Kevin e a Gwen de uma jaula sem prejudicá-los ao atirar uma bola de fogo. As explosões de fogo são poderosas o suficiente para prejudicar Vaxasaurianos, que resistem ao fogo, e Sonorosianos também, facilmente nesse caso. E como dito, ele pode gerar sementes de seu corpo que se transformam e perfuram qualquer solo ou piso, antes de se transformar em tentáculos de videiras fortes o suficiente para conter por tempos um soberano e um quimera sui generis, e não qualquer quimera, e sim o próprio Vilgax. A estrutura corporal do Fogo Fato permite que ele caminhe direto por espaços estreitos, com as lacunas entre as barras de ferro, graças a essa alteração de densidade. É como se ele se gosmificasse ao fazer isso. Quando ele foi esmagado sob um grande recipiente, o seu corpo se deformou em trepadeiras que se enterraram e depois saíram do solo para reformá-lo instantaneamente. No mesmo caso, o Kevin socou o Fogo Fato no torso, resultando em seu punho preso nele até que o Fogo Fato socou de volta, mostrando a alteração de densidade, nesse caso para ficar mais duro por dentro e não molenga. E além disso, o Fogo Fato é quase imune a danos físicos, e também é imune a raios laser, pois eles simplesmente passaram por ele e pareciam fazer cócegas nele. O Fogo Fato é capaz de regenerar e regenerar qualquer parte do corpo danificada ou destruída, permitindo que ele recupere membros perdidos, buracos em seu corpo ou até mesmo a sua cabeça. Ele foi capaz de crescer novamente e reformar seu corpo a partir dos restos mortais quando ele se espatifou em pedaços. Outro método de regeneração envolve recolocar partes do corpo separadas ou cortadas. Isso é feito manipulando suas veias e tentáculos semelhantes a videiras para alcançar e se fundir com o interior do membro destacado e devolvê-los ao corpo, permitindo que ele se reconstitua automaticamente se danificado. Embora sua regeneração não superou a do besouro, elas são diferentes. A regeneração do besouro é bem mais física, similar a como a regeneração do Fogo Fato Supremo, que de acordo com Matt Wayne, pode se regenerar sim, ou seja, a regeneração do besouro e o Fogo Fato Supremo é um tipo de regeneração dura, física, do mesmo tipo que o Hulk e o Wolverine, por exemplo, não no mesmo nível, mas sim na mesma pegada. Logo, o Fogo Fato normal tem uma regeneração mais metamórfica e mole, por assim dizer, e mesmo não demonstrando capacidades regenerativas superiores ao besouro, isso é na forma padrão antes do desabrochamento. Pós-desabrochamento, seus poderes melhoraram em basicamente tudo e, obviamente, ele seria superior nisso também. O Fogo Fato é capaz de estender seus dedos e pés em longas raízes que podem cavar em rochas,
rochas. Depois do desabrochamento, ele ganha a habilidade de criar videiras com uma ponta de chama de suas mãos e usá-las como chicotes, que são capazes de cortar o plasma gerado pela espécie dos Carábula. Além das plantas da Terra, ele pode usar sua interface de planta telepática com a vida vegetal alienígena, que foi o que lhe permitiu libertar o Vomax do monstro de árvore soberano e entender que aquilo que ele usou era plantas no episódio Cidade Fantasma. Em sua forma desabrochada, sua influência telepática sobre as plantas se estendeu à vida vegetal senciente, como as abóboras vivas de Anurtrâncio. O Fogo Fato é capaz de voar limitado por meio de lançamentos de fogo de suas palmas como propulsão a jato, muito parecido com chama. Ele também é capaz de cuspir fogo, inflamando metano pela boca, como demonstrado pelos Swamps. Ele tem muita força, sendo capaz de empurrar a torre de Matrix soberana usando alavancagem, transformando seus pés em raízes profundas no solo. Ele até se defendeu contra o Vilgax com seus punhos nus. No entanto, ele é fisicamente mais fraco do que um Crystal Sapien, Tetramando e Vaxasaurianos. Ele é capaz de saltar exponencialmente alto e é capaz de curar as feridas de outras pessoas, como demonstrado quando ele recolocou a mão decepada do Heine, depois que ela foi cortada por uma criatura. Provavelmente isso se deve porque soberanos também são seres baseados em plantas, no caso por bananas, por afirmação do Dwayne McDuff. A bananeira pertence à família botânica Musaceae e é uma planta típica das regiões trópicas úmidas. É um vegetal herbáceo completo, pois apresenta raiz, tronco, folhas, flores, frutos e sementes. Os soberanos são baseados em bananas, e para explicar essa referência, além dos soberanos e bananas serem plantas, ambos têm em comum o fato de não terem variação genética entre suas espécies, seres estéreis e vulneráveis a infecções mortais que se aproveitam de sua falta de diversidade. As bananas modernas são duplicadas por meios da clonagem de plantas, pois suas sementes são muito pequenas e completamente inertes, mesmo que possam ser fertilizadas. O Fogo Fato pode gerar tentáculos semelhante a videiras de suas costas, além de seu corpo poder gerar um tipo de lama que gruda em tudo, menos nele, que ele usou para cegar o enormossauro do Albedo. O metano do Fogo Fato tem um cheiro muito pungente que é intolerável para algumas espécies como os incursianos, o que fará os vomitar e desmaiar. Usando suas habilidades de metano, ele pode produzir esporos adormecidos, que podem deixar os humanos inconscientes. O mesmo tem dentes bastante fortes que são capazes de ferir outro metanosiano. Então é isso, rapaziada, o Fogo Fato merece entrar nessa lista. Em 25º lugar, Armato. Mais um alien de Andrômeda na lista. Agora falando do Armato, naturalmente por terem sido introduzidos já para o Ben 16 anos com o intuito de serem aliens importantes, seria muito estranho não ter pelo menos alguns deles no top 30. O Armato ele é um Taupaedano de terra escava, com um foco enorme na terra. Mas como discutimos mais cedo, não temos certeza se o Armato possui uma angiocinese tradicional, sabe? Ao invés disso, o alien ele tem diversas proficiências que vamos citar aqui. Ao começar pelas capacidades de escavação, o Armato ele consegue criar túneis de maneira extremamente ágil, sendo útil para se locomover sem ser visto num campo de batalha ou até mesmo para utilidade geral fora do combate. Essa habilidade pode ser vista nas duas imagens selecionadas para o vídeo. Essas furadeiras elas conseguem se mover tão rápido que podem inclusive triturar uma árvore inteira em questão de segundos, caso ela seja lançada contra ele. Isso foi demonstrado pelo braço do Armato dado pelo Scud. Devemos lembrar que possivelmente o Scud só tem uma fração do poder total do alien, já que ele se alimenta de parte do DNA. Então o feito poderia ser ainda mais intenso caso fosse o alien completo fazendo. O Armato ele não tem só essas furadeiras no lugar da mão não. Ele também pode ter uma mão tradicional metálica ou até esferas de metal no lugar das mãos, né, retraindo seus dedos. Ele pode usar isso para apoiar as mãos no chão e tremer a terra. Segundo o Duncan Roleal, que deve ser considerado com cuidado, já que ele não trabalhou a fundo a supremacia ou Omniverse, o Armato ele poderia supostamente gerar terremotos de magnitude 10, caso ele trema a terra próximo a uma placa tectônica. Considerando o Duncan ou não, o Andreas, que não é ápice, ele conseguiu destruir um castelo inteiro dos Cavaleiros Eternos fazendo o chão tremer, o que é um feito enorme. O Armato ele também consegue propelir os braços para frente em altíssima velocidade para causar impactos potentes, e ele usa isso tanto para socar inimigos para trás quanto para se propelir contra o chão indo em direção ao ar, um poder definitivamente flexível. Esse alien também consegue criar fissuras no chão, complementando seu poder de gerar terremotos, né, porém de maneira mais específica. Assim, ele consegue gerar buracos lineares que se movem numa única direção. Isso pode ser bastante útil num campo de batalha, podendo desde separar um exército inimigo a isolar um grupo de perseguidores, dando mais tempo de fuga. O Armato ele também tem uma força enorme, podendo até mesmo levantar um Mucilator, o que definitivamente é útil em situações de luta. Afinal, o peso que se consegue carregar não pode ser muito discrepante da força de soco, especialmente se considerarmos a propulsão do soco que mencionamos agora há pouco. Com toda essa armadura e corpo metálico, não podemos
deixar a resistência e a durabilidade do armado de lado. Portanto, ele pode ser tranquilamente lançado contra estruturas sólidas e resistir ao impacto. Por fim, o armado ele também é imune a neurochoques elétricos, que é uma vantagem situacional que pode ser útil em determinadas situações. Agora em 24º temos o Nanomech, aquele alien artificial que foi criado pelo próprio Omnitrix recalibrado para tirar o bem de apuros. Mas não ache que esse alien é só útil em casos de emergência não, a começar pelo fato de que ele é altamente adaptável, tão adaptável que segundo uma mercadoria oficial brasileira, ele consegue se adaptar a qualquer situação. Se adaptar requer um grau mínimo de chance de ser bem sucedido. Isso por si só já coloca ele em níveis absurdos se considerarmos situações específicas onde a adaptação seja colocada aos extremos. Naturalmente, o que mais marca esse alien é seu tamanho minúsculo, com cerca de 1 centímetro de altura. Apesar do seu tamanho máximo já ser ridiculamente pequeno, ele pode diminuir ainda mais, até ficar em tamanhos microscópicos. O quão pequeno isso vai não sabemos, mas fato é que o único nanochip não é microscópico, o que deve significar que sua mudança de tamanho pode ser devido à adaptabilidade do alien, que vem da porção de DNA humano do alien. Afinal, ele é um híbrido entre nanochip e humano. Se considerarmos que a diminuição de tamanho é devido aos poderes de adaptabilidade do alien, quem sabe o quão poderoso ele poderia ficar com habilidades novas devido a ter que enfrentar um inimigo poderoso? E bom, não temos resposta para essa dúvida, mas definitivamente isso merece ser citado. Alienígena de alteração de tamanho, o Nanomech também pode lançar neurochoques elétricos contra os inimigos. Geralmente o uso desse poder não é potente ao ponto de ser comparável com o neurochoque do artrópode, mas como o alien se adapta a qualquer situação, possivelmente esses ataques ficariam ainda mais potentes caso ele tivesse que enfrentar um inimigo poderosíssimo. O Nanomech tem asas e portanto ele pode voar, e com isso somando ao seu diminuto tamanho, permite que ele tenha uma mobilidade poderosa, podendo se enfiar basicamente em qualquer espaço. Apesar de ser parte nanochip, ele também é imune aos comandos telepáticos da rainha da colônia, por conta de sua porção humana de DNA, o que somando ao fato de que o DNA dele precisa ser ápice pelas regras do Omnitrix, pode significar que ele poderia comandar por si só os nanochips irracionais, mas isso aí já é especulação. E por fim, o mecamorfo galvânico pode se fundir com o Nanomech graças ao seu corpo mecânico. Agora se o alien já faz tudo isso sozinho, imagine melhorado. Em 23º lugar, Artrópode. O Derek J. White ele disse que o Artrópode é um alien cerebral com poderes elétricos menores. Que ele é cerebral, não temos dúvidas, mas dizer que tem poderes eletrocinéticos menores, aí é tiração de onda, viu? Pois bem, galera, o crânio dele contém um cérebro imenso, dando a ele uma inteligência supermassiva. Ele pode resolver cálculos muito difíceis mentalmente em aproximadamente segundos. Ele conhece e pode visualizar equações e movimentos de objetos como se eles estivessem realmente lá. Ele pode até determinar valores mecânicos e propriedades físicas simplesmente olhando para eles. Com seu intelecto, ele pode entender perfeitamente e mentalmente os maneirismos dos seus inimigos, né? Tirar proveito de suas fraquezas, de qualquer objeto útil ao seu redor, para que ele possa saber exatamente quais movimentos fazer para derrubar os seus inimigos, derrotando assim os Vingadores. O Artrópode ele calculou que os seus egos individuais os colocariam uns contra os outros, né? Se o Ben largasse de ser super-herói. O QI do Artrópode é de 1 nonilhão, né? Para ter noção, é estimado que o QI do Einstein é de 160 e do Tesla é de 195. Eles são gênios da humanidade. Agora imagina 1 nonilhão. E ao pensar bastante, o Artrópode ele pode produzir e manipular a eletricidade abrindo as placas de exoesqueleto no seu crânio. Essa energia elétrica ela pode ser usada de várias maneiras, como eletrocutar ou lançar inimigos e desabilitar ou destruir máquinas também. Além disso, ele pode carregar sua energia elétrica para produzir um feixe concentrado de eletricidade forte o suficiente para explodir chip no ar. Além disso, ele pode controlar a voltagem dos seus ataques eletrocinéticos. Ele é capaz de conduzir por todo o corpo, mostrado quando o Artrópode do Albedo ele fez para tirar o Astrodáctilo de cima dele, provando que ele nem sequer precisa abrir o cérebro para usar o seu grande poderio elétrico. Ele também é capaz de disparar a eletricidade de suas pinças. O Artrópode ele pode usar sua eletrocinese para mover telecineticamente objetos, tamanho e massa variando de trens a seres vivos sem danificá-los ou machucá-los. Também controla máquinas e outras tecnologias com sua eletricidade, dando a ele uma forma de tecnocinese. O Artrópode ele pode gerar pulsos do seu cérebro para bloquear ataques e derrubar inimigos, gerar campos de força protetores e poderosos o suficiente para derrubar um pelarota arboriano evoluído e até mesmo produzir tempestades elétricas. Por fim, se considerarmos que um cérebro crustaceano ápice tem as habilidades do Cervantes, então o Artrópode pode ler mentes, se comunicar telepaticamente e manipular memórias. Incrível, não é? O Artrópode ele pode levitar vários andares acima do solo, ele é forte o suficiente para prender oponentes contra a parede usando as suas pinças e arrancar as teias de um aracnachip do seu rosto. As suas pinças elas também são afiadas o suficiente para perfurar o metal. E apesar de ter um
corpo descrito como soft body, o Arthrópode ele é muito durável graças à sua concha. A sua concha também lhe dá uma camada dura e protetora, pode resistir às temperaturas frias de lugares como montanhas. E o mesmo é muito ágil e pode realizar acrobacias como cambalhotas e rolamentos para frente. O Arthrópode parece ter aumentado a destreza, já que ele pode usar um taco de golfe com muita facilidade, apesar de ter pinças. E ele pode escalar paredes e andar nas teias do Arachnachimp. Embora galvanianos sejam obviamente e confirmadamente mais inteligentes que os cerebro-crustáceanos, o massa cinzenta ele não está na lista por causa que, de forma geral, o Arthrópode, graças ao seu intelecto, cujo ele entende o que ele diz, né, por ser arrogante em personalidade e os seus poderes elétricos, né, o fazem superior em quesito geral. Agora, se focar só em inteligência, o massa cinzenta leva a melhor, né, se compararmos ambas as versões de 16 anos. Apesar disso, nossa lista leva em conta a utilidade, né, além do poder bruto, então o massa cinzenta não entra, apesar de ser extremamente poderoso. Agora, em 22º lugar, temos o Glutão. Ambos o Glutão puro e turvo têm as mesmas habilidades. Nenhum deles tem habilidades exclusivas de qualquer Glutão. O Daniel explicou mais sobre isso nesse vídeo que tá aí na tela. E seguinte, rapaziada, o Glutão tem 3 línguas adesivas muito fortes. E sim, são 3, como confirma seu criador, o Thomas Perks. Elas podem se estender por grandes comprimentos, permitindo que se prendam a objetos grandes e os enrolem com relativa facilidade. A boca do Glutão pode se esticar, permitindo que ele engula objetos maiores que ele. Ele está conectado com uma dimensão de bexiga transespacial, onde eles armazenam toda a comida que eles comem. Ele está ligado à espécie Gormando e pode sentir qualquer perigo para seu povo através de seu estômago. O Glutão desenvolveu mandíbulas, dentes duros como diamantes e um trato gastrointestinal que lhe permite comer quase qualquer material, incluindo praticamente qualquer objeto até as Kalon, como confirmado pelo Derek J. White. Isso é potente ao ponto que o Derek chega a afirmar que possivelmente um Sapiens celestial seria digerido ao ser engolido por um Gormando. Como os Sapiens celestiais nascem no centro da criação, fora do universo físico, isso comprova que eles conseguem digerir até mesmo substância abstrata não material. E se isso não é um feito de poder, eu não sei mais o que é. Ele pode consumir energia, como lasers e raios ultravioletas de um Crystal Sapien, além de poder devolver a energia sem transformar em Lug, como demonstrado pelo Glutão Turvo contra os Cavaleiros Eternos. Além de matéria sólida e energia, o Glutão pode comer outros seres como tigres, Siridozers, Tocustars e até o Sapiens Celestial. No caso dos Tocustars, eles primeiro teriam que ser cortados em pedaços pequenos. Agora, no caso dos Sapiens Celestiais, eles seriam digeridos ou cuspidos de volta, como acabamos de falar. É impressionante a capacidade do Glutão de digerir um ser que resista à destruição universal. Isso comprova que o Glutão poderia comer o Big Bang sem problemas. Vale lembrar que, obviamente, os Sapiens Celestiais só seriam digeridos se eles não quisessem fazer nada para impedir. E bem, os itens digeridos pelo Glutão são convertidos em bolas explosivas de líquidos, que podem ser expelidos com grande precisão. O poder explosivo desses lugs depende da composição química e do tamanho geral do que o Glutão comeu para criá-los. O Glutão pode fazer lugs como um boomerang, shuriken ou frisbee. Ele também pode disparar fluxos poderosos de seu vômito explosivo como um feixe de energia, acumulando matéria digerida e liberando tudo de uma vez. Ele é capaz de voar impulsionando-se com seu vômito explosivo e até mesmo sobreviver no vácuo do espaço, como demonstrado por vários Gormandos. Ele é capaz de receber uma quantidade surpreendente de dano para uma criatura de seu tamanho, recebendo a força do impacto de um carro em movimento, além de sobreviver após ser arremessado contra uma parede. Ele pode carregar objetos pesados em seu estômago, como um container do Alpha Nanite que pesava toneladas, e armazenar sem ter que transformá-los em Lug. Como é que você vai carregar? Deve pesar umas 10 toneladas. E quem disse que eu vou carregar? Ele pode cuspir lodo, que pode ser escorregadio para pelarotas arborianos. Esse lodo também é capaz de derreter o gelo por ser ácido. Ele também não precisa comer nada para fazê-lo. E o Glutão totalmente merece estar no top graças a essa poderosa gula. Em 21º lugar, Chama. Saindo do frio e vindo ao calor, é o Chama. Um alien cujo se teletransporta com fogo. Um alien que pode evaporar água mágica. E é um ser de fogo que funciona em água. Tu é doido, esse bicho tem uns poderes massa demais, mano. Sendo uma das formas alienígenas mais versáteis do bem, o Chama ele é um ser pirocinético baseado em fogo e plasma. Que significa que ele tem a capacidade de gerar e manipular calor intenso e fogo do seu corpo. Pode transformar o fogo em qualquer forma que ele escolher, como as clássicas bolas de fogo. Também pode aumentar o fogo nas suas mãos para fazer socos flamejantes. Pode cuspir fogo como um dragão. E para completar, ele pode até absorver calor e fogo de fontes externas, permitindo que ele apague as chamas em curtos períodos de tempo.
O fogo do chama ele pode ficar quente o suficiente para derreter um tanque ou uma estrada, já que ele quase enterrou o Vilgax em alcatrão fervendo quando ele era mais jovem. Vários anos depois demonstra mais domínio, né, poder e habilidade. O chama ele foi capaz de enterrar o Vilgax ainda mais poderoso, versão lucubra no chão até os ombros, demonstrando aí a evolução que ele teve. O chama ele pode tornar suas chamas explosivas, né, explicando porque o seu fogo tende a causar explosões regularmente. Seguindo o mesmo conceito, ele pode até criar fusíveis de fogo com o instalar dos seus dedos. Ele pode criar uma bomba de fogo, né, que ele usou para destruir o planetário que os Nosedianianos estavam possuindo. Ele pode criar lanças de fogo em forma de meia-lua que podem ser usadas como armas perfurantes, cortantes ou explosivas, como mostrado quando ele lutou com um enxame de mechadroids do Vilgax. Ele também pode criar discos de fogo jogados como armas cortantes ou explosivas, como visto quando ele lutou contra a Vespa mutando do Doutor Animal no filme do Segredo do Omnitrix, né? Além disso, ele é capaz de criar uma adaga de fogo que ele usou para cortar a parte da forma monstrona de água do monstro climático. E o chama ele pode criar uma pequena prancha de fogo na qual ele pode andar em alta velocidade lançando fogo para trás com um motor. Nessa prancha ele tem habilidade suficiente para andar em um círculo contínuo. Após uma boa quantidade de prática, ele agora é capaz de voar em alta velocidade, impulsionando-se para frente no ar ou cobrindo-se com fogo. O chama ele pode transportar outras pessoas para um local seguro fazendo pilares de fogo fortes ou tornados sem queimá-los com seu fogo, como visto quando ele salvou um menino e sua mãe de um prédio em chamas, ou quando ele se teletransportou em cima de um trem no metrô e quando ele transportou o canguru comando para um local seguro. O chama ele é capaz de amplificar muito o calor que ele emite, sendo quente o suficiente para derreter a rede elétrica do Vilgax, além de ser capaz de solidificar substâncias ou criaturas lamacentas como os linopanos. Também é capaz de se tornar extremamente quente, o suficiente para vaporizar rapidamente a fonte da juventude e destruir uma grande parte da caverna que eles estavam. Tudo isso ao usar a supernova quente, ataque ultra poderoso que foi usado pelo chama na forma bebê. Então imagine o estrago que o chama crescido podia fazer. Da mesma forma, o chama ele pode aumentar a temperatura do seu calor e fogo com a sua velocidade, como visto quando ele vaporizou a forma de água do monstro climático correndo ao redor dele até que o seu fogo se tornasse incrivelmente quente. Ele é capaz de usar geocinese, né, mostrado quando ele levita uma pedra no ar. O resultado dessa capacidade é o fato dele surfar no ar em uma prancha de pedra e ainda controlá-la telecineticamente, faz que ele puxou a pedra de volta a lutar com o Dr. Victor, né? Bem, inclusive ensinou ao Alan como é que faz isso, né? Como é que usa essa habilidade. O chama ele é extremamente forte, o suficiente para segurar com os punhos contra o Victor, fazendo o último tropeçar vários passos para trás. Ele também foi capaz de levantar uma parte quebrada de uma casa, arrancar e afivelar a porta de um carro e impedir que o sino de madeira rolasse, né? Um sino que pesava mais de 3.000 libras. O chama ele tem durabilidade aumentada graças às rochas e energia de plasma que acompanham o seu corpo, sendo capaz de sobreviver sendo arremessado através de vários edifícios em alta velocidade por Vilgax sem danos, assim como as explosões de laser do Malware. Ele também ignorou casualmente vários disparos de laser da Arrojo, sobreviveu à explosão da nave do Vilgax, né, chamada de martelo quimeriano. O chama ele é capaz de saltar excepcionalmente alto e de forma intrigante por ser baseado também em plasma, né? O chama ele pode nadar e usar seus poderes debaixo d'água, mas com menor intensidade, todavia ainda assim um grau muito poderoso. Afinal, o chama demonstrou apenas reacendendo seu dedo para salvar o Paquimar, mas com força de vontade ele poderia se reacender de forma bem mais intensa. Isso foi mostrado pela fusão Aqua-Chama, uma fusão desequilibrada, né, gerada por um bug que não tem o seu poder total. Ou seja, o chama em si é ainda mais poderoso que isso, ironicamente, né? Ele pode até respirar embaixo d'água, né, apesar de ser um alienígena baseado em fogo, e se deve, como dito antes, por ele também ser baseado em plasma. O chama ele é resistente ao frio e é a prova de gelo graças à alta temperatura que ele produz, permitindo que ele descongele para fora do gelo, como o fogo tão frio que queima o necrofrigiano evoluído. Por ser feito de plasma e crosta semelhante ao carvão, o chama brilha no escuro como uma vela. Ele é capaz de gerar fumaça, mostrado por ele quando ele criou uma grande nuvem de fumaça para expulsar os Nosedianianos antes que eles pudessem chegar até ele. Isso poderia ajudá-lo para fazer um ataque surpresa, do mesmo jeito que o Pando ao atacar o Ameaça Aquática, por exemplo. O chama ele é imune a ser controlado por um Vladat por meio das suas corrupturas, desde que ele possa queimá-los de seu corpo rapidamente. Embora o Omnitrix torne o chama imune a ser possuído por ectonuridas, ele também é naturalmente imune a eles, por causa da sua radiação solar. E aí, já foi muito poder ou vocês querem mais? Cara, entenda o negócio. O calor e intensidade das chamas do chama é o que marca a sua presença aqui no 21º lugar. Agora em 20º lugar temos o Eco Eco. E bom, é icônico o fato do Eco Eco estar em 20º colocado e depois, quando o assunto é top mais poderoso de Supremos, ele salta várias posições para frente e fica na posição de número 3, em terceiro colocado. Isso fica de lição para aprendermos como os Supremos são poderosos. Mas bem, Eco Eco, o que ele está fazendo aqui na lista
você se questiona? E não deveria. Afinal, o Eco Eco pode gritar em frequências audíveis a ultrassônicas capazes de sobrecarregar máquinas, estilhaçaraços, redirecionar projéteis no meio do voo, destruindo várias lanças de laser de uma só vez, se concentrar o som por tempo suficiente e até mesmo poder danificar Tadenita se estiver na frequência certa. No entanto, tecnicamente falando, seus sons não são tão poderosos quanto os uivos sônicos de um Loban, de acordo com o Duncan Roleal. Porém, isso não é problema, afinal, basta o Eco Eco fazer variados clones que seu som irá se sobrepor e se tornar de fato mais poderoso. E digo mais, se imaginarmos um combate hipotético entre um Sonorosiano e um Loban, o Sonorosiano venceria com relativa facilidade. Afinal, os Sonorosianos se tornaria na real Sonorosianos. O seu som iria se destacar mais, como dito anteriormente, além de que Sonorosianos têm tampões que implicitamente o protegem do som. Já o Blitzwolfer é fraco ao som, mas isso tem um sentido até quando percebemos que ele é um canídeo. E bem, os orifícios de som do Eco Eco ajudam a ressoar. Ele também pode detectar vibrações no solo e obviamente o Eco Eco tem a habilidade de se duplicar. Os clones não estão ligados uns aos outros de forma alguma, permitindo que grupos inteiros sejam nocauteados sem prejudicar o resto. Mesmo que os clones sejam derrotados, ele pode ficar bem, desde que pelo menos um ainda esteja intacto. O Eco Eco pode fazer um ataque onde seus clones atacam de todas as direções e ficam gritando até que o alvo seja nocauteado ou derrotado, como demonstrado em suas lutas com a Halle e o Kevin Supremo. Além disso, o Eco Eco também pode usar essa habilidade para fazer seus oponentes explodirem. O Eco Eco pode usar seus gritos sônicos para criar um campo de força e ao combinar seus gritos sônicos e sua autoduplicação, o mesmo pode criar uma parede de som, onde ele e seus clones criam uma gigantesca onda sonora que pode causar danos massivos a seus oponentes e estruturas. O Eco Eco, de forma surpreendente, pode levitar no ar e fez isso até mesmo em Omniverse por alguns instantes. O mesmo parece ter mais força do que seu tamanho sugere, já que ele pode carregar um acoplamento de força completamente sozinho e chutar a porta do porta-malas da Mark 10 com um pé. E com a ajuda de vários clones, ele pode lançar uma nave encanadora a cerca de 1 metro, carregar um Gormando puro e enfrentar oponentes maiores, como o Dragão Mecânico e Soberanos. O mesmo é bastante durável, já que ele e seus clones foram capazes de suportar serem jogados contra a parede. É bastante ágil, pois é capaz de saltar exponencialmente alto, e por ser um alienígena baseado em silício, ele é imune à posse de xenócitos. Inclusive, sim rapaziada, ele é baseado em silício, assim como variados outros alienígenas. O que ocorre é que, por conta de um erro de adaptação de dublagem, em vários momentos que tinha que ser falado silício, eles acabaram falando silicone, e esse erro ocorreu até com o cromático. Silicone indestrutível, super denso, rapaz. Usando seus gritos sônicos, ele pode localizar objetos e pessoas, dando a ele a habilidade de ecolocalização, além de poder canalizar vibrações para aumentar seus gritos, como visto quando ele tocou em Kevin, que havia absorvido Varsidium, que o fazia vibrar quando atingido pela mana da Gwen. Ele pode transmitir ondas sonoras através de alto-falantes, como telefones que podem ser usados como arma, o que demonstra um poderoso controle de frequência. Afinal, ele faz isso sem um telefone explodir ou ser danificado de qualquer forma. De forma impressionante, o Eco Eco pode criar cópias de qualquer objeto que esteja segurando enquanto faz os clones. Imagina se ele quisesse acabar com algum vilão, por exemplo, ele poderia pegar algo de arma e clonar esse objeto aos montes junto com ele. E vai lembrar que esse poder não é bug. O Derek J. White, diretor de arte de Ben 10 Omniverse, afirma que sim, porém é fácil de refutar isso quando o Matt Wayne desconhece isso de poderes de falha, e o Matt Wayne era da época de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, era um grande escritor da época e era melhor amigo do Dwayne McDuffie, o diretor-chefe de Alien Force e Supremacia. Logo, o fato do Derek dizer que é bug não deve ser considerado e levado a sério, era mais uma justificativa dele para nerfar alienígenas sem motivo. Inclusive, esse poder do Eco Eco de clonar coisas variadas faz muito sentido, afinal, ao tentarmos entender como ele se clona, se descobre que o Eco Eco não se clona como o Iden, que é a fissão binária. O Eco Eco se clona por energia, e é por isso que em vários momentos ele tem uma aura energética o cercando. Então ele clonar variados itens é ele transferir essa energia a esses itens. Além de poder se potencializar com Varsidium, ele pode se potencializar ao combinar seus gritos sônicos com os ataques de mana de uma Nodita, que serve para aumentar o poder dos gritos sônicos, como foi mostrado no episódio com uma mão só. Obviamente, o Eco Eco merece estar muito e muitíssimo nesta lista.
Em 19º lugar, Idem. Mais uma área de clonagem na lista. Agora estamos falando do Idem. Mas por que ele está acima do Eco-Eco se não tem poderes sonoros, você me pergunta? Por um motivo muito simples. Ambos, Idem e Eco-Eco, podem se clonar intensamente. Porém, no caso do Idem, a clonagem é ilimitada, ou seja, sem limites. Como estabelecido pelo Dr. Animal na fala do episódio Divididos Conquistamos. Capacidade de clonagem ilimitada. Claro, ele não pode instantaneamente gerar infinitos clones, mas ele pode se clonar sem parar nunca, o que por si só já é uma violação das leis da termodinâmica, já que para isso ele precisaria criar massa e energia a partir do nada. Um feito extremamente relevante, óbvio, mas não é só isso. Em Omniverse, o Idem ele perde a fraqueza que mais lhe limitava. Antes, o dano a um clone significava dano a todos os clones. Isso limitava em extremo a sua clonagem, já que se um clone morresse, todos morreriam, se levando bem junto. Portanto, se tornava arriscado ter muitos clones. Já em Ben 10 Omniverse, só basta um clone vivo para o Ben permanecer tranquilo e saudável, o que definitivamente tira grande parte do risco dessa transformação e torna o Alien extremamente mais útil em mais de uma situação. Ele pode, por exemplo, criar um exército para sobrecarregar um vilão único ou para distrair um batalhão inimigo. Como os clones operam independentemente, cada um pode realizar uma função e cobrir um largo número de tarefas num curto espaço de tempo. Os clones também têm uma espécie de mente colmeia que conectam a todos, compartilhando informações sensoriais e pensamentos entre todos os itens. Isso possibilita uma ação coordenada, ainda que cada um atue em uma função diferente, tornando o trabalho em equipe extremamente eficiente. Os clones também podem ser gerados pela metade para gerar novas partes do corpo. Além disso, a partir de Omniverse, um clone pode se apagar sem a necessidade de ser reunido com o Idem original. Por fim, o Idem pode cavar de maneira eficiente, é mais rápido e tem um salto maior que o de um humano médio. Claro que não é isso que torna ele mais poderoso que o Eco-Eco, e sim a sua coordenação entre clones potencialmente incontáveis, mas é algo que vale a pena ser mencionado. Agora em 18º lugar temos o XLR8, e cara, um dos meus aliens favoritos. E sim, o XLR8 é extremamente poderoso, afinal ele é faster than light. E bem, usando as esferas em seus pés e manipulando sua fricção, o XLR8 pode atingir velocidades de corrida de 500 milhas por hora. E ele consegue fazer isso em instantes, mas ele pode acelerar tão rapidamente que o tempo parece parar completamente para ele, permitindo que ele mude as posições das coisas ao seu redor no meio do movimento, enquanto só pode ser visto por uma câmera com alcance muito alto de velocidade do obturador. Usando a sua incrível velocidade, o XLR8 é rápido o suficiente para subir paredes e correr na água, e também em superfícies difíceis. O XLR8 tem o potencial de se tornar ainda mais rápido com a idade, vendo como o XLR8 foi capaz de viajar globalmente em apenas alguns segundos quando usado por Ben 10.000, o que reforça que ele vai bem além de apenas 500 milhas por hora. Isso também aumenta sua força, mostrando quando o seu XLR8 foi capaz de danificar muito o exocrânio, com ataques físicos com velocidade aprimorada. Afinal, segundo a lei de Newton do movimento, é F igual a ma, ou força é igual a massa vezes aceleração. O XLR8 com um domínio de velocidade tão poderoso e impressionante de ver que o Ken não peita não, cara. O seu pai passou suave pela gosma do vilão, já ele grudou e se desestabilizou. Em Ben 10, experiência de idade é tudo. Comparado com seu colega velocista ou acelerado, o XLR8 é muito mais rápido, tipo, coloca muito nisso. E também tem mais controle sobre a sua velocidade. Ele pode encerrar imediatamente uma corrida parando no lugar, enquanto o acelerado pode ter problemas para parar de correr quando tá rápido. Isso se deve porque o XLR8 pode manipular a fricção, e assim ficar completamente sem atrito. Além do fato do XLR8 ser sim mais rápido que o acelerado, ele é confirmado ser mais rápido que os aerofibianos no solo. Mesmo sem as suas rodas, o XLR8 possui naturalmente uma destreza muito alta, capaz de pensar, agir e reagir em velocidade sobre-humana. Seus reflexos aguçados permitem que ele desvie de ataques com pouco ou nenhum esforço, ou mude de direção com muita facilidade enquanto corre. Ele também é capaz de digitar em teclados em alta velocidade, ao usar essa habilidade para ignorar um código de vários dígitos. Ele pode pensar em inserir todas as combinações possíveis em vez de adivinhar, como quando ele removeu a bomba do 7723 do braço do Ben 23. Além disso,
O álbum de figurinhas brasileiro, oficializado pela Cartoon, portanto canônico, afirma que o XLR8 através desse poder poderia até mesmo destravar o controle mestre, e tá aí algo que o Ben nunca pensou em fazer. O Ken, por outro lado, já pensou em fazer isso usando um Alien, porém foi o Massa Cinzenta. O XLR8 tem uma viseira retrátil natural escondida sob o capacete. O Ben 10.000 clássico usa nanotecnologia para aprimorar seus alienígenas. O visor do XLR8 do Ben 10.000 pode ser usado como um scanner graças a isso, mas esse poder não é natural do XLR8, então não contamos, mas vale citar a ponto de curiosidade. As garras em forma de tesoura do XLR8 podem cortar muitos materiais com relativa facilidade. Ele também pode desferir ataques em rápida sucessão, como chutar excessivamente ou esfaquear com suas garras. A força de seus ataques também aumenta quando ele aplica mais velocidade a eles. O XLR8 também é capaz de criar tornados, gerando um vácuo centrípeto poderoso o suficiente para erguer um Tokuster, seja correndo em um padrão circular ou girando em velocidades supersônicas. Ele também pode combinar isso com a água corrente, para criar vórtices de água correndo na frente ou ao redor de seus inimigos. Ele também pode até combinar isso com fogo, como demonstrado pela Halley. Ele também tem muita força, já que ele foi capaz de carregar uma multidão de pessoas, incluindo a Gwen, para um local seguro sem diminuir a velocidade aos 10 anos. No entanto, tecnicamente falando, o XLR8 é fisicamente mais fraco do que o acelerado, mas possivelmente é mais rápido, já que o Kevin debochou da aceleração em supremacia alienígena. Eu pensei que ia ser diferente. Não, foi na boa. Ele dança mais rápido que o XLR8. Logo, se aplicarmos a segunda lei de Newton, ele será mais forte quando alcança velocidades superiores. Ele também é durável o suficiente para suportar ser jogado contra uma parede. Ele também é capaz de saltar exponencialmente alto e incrivelmente longe quando sua altura de salto é misturado com a sua velocidade. A cauda do XLR8 é preensil e pode segurar objetos se suas mãos estiverem ocupadas, já que ele segurou um ovo no liquidificador quando ele estava prestes a prender o Devlin 11. Essa façanha foi demonstrada pela primeira vez quando Kevin 11 usou seu rabo para pegar cuidadosamente uma bandeja de lixo e enfiá-la no rosto do Technorg, na hora que ele não estava olhando. Logo, há de se estender que o XLR8 não só corre, ele manipula e ele controla a fricção, e o XLR8 totalmente fica com esse lugar no pódio. Em 17º lugar, a Raia-Jato. Em terra, XLR8 supera, mas a Raia-Jato funciona voando, né, rapaz? Consequentemente, em voo, ele é bem mais rápido que o XLR8 correndo. O Raia-Jato pode disparar rajadas de neurochoque vezes capazes de desligar o sistema nervoso de um ser orgânico. Ele solta dos seus olhos e também da sua cauda. Essas explosões, elas são fortes o suficiente para abrir um buraco no bloco do motor de um carro, também derrubar um pironita e um ampere, e ainda causar grande desconforto a um vaxassauriano e destruir um sonoroseno com apenas um disparo. As explosões de neurochoque do Raia-Jato são capazes de iniciar incêndios com objetos inflamáveis, como demonstrado pela Swift. O Raia-Jato é um alien voador mais rápido do bem. Ele pode voar a velocidades várias vezes superiores à velocidade do som no planeta Terra. Ele pode manobrar no ar com pouca ou nenhuma batida e também acelerar grandes velocidades com facilidade. Um efeito colateral desse voo de alta velocidade é que ele pode criar um grande estrondo sônico. O Raia-Jato é capaz de sobreviver e manobrar pelo espaço também. Ele é extremamente forte, o que foi demonstrado pelo Ben Supremo usando seus poderes, onde ele era forte o suficiente para pegar a Lata Velha 3 em movimento no ar e aterrissá-la antes de que caísse de um penhasco. Ele é durável o suficiente para suportar vários golpes do Vilgax e tiros de um caça-jato. Ele também é resistente ao fogo e ao calor, né, e é imune à radiação, já que ele pode suportar as explosões radioativas de um Pripyatosiano B, fogo e o calor gerado por um pironita. Mas o Raia-Jato ele pode voar com segurança através da atmosfera da Terra e no espaço e viajar em um nível interestelar. Quando ele termina de voar, ele pode pousar perfeitamente com os dois pés. Ele pode respirar e nadar rápido debaixo d'água, provando ter independência de oxigênio, já que funciona na água, terra e no espaço. O Raia-Jato ele é resistente à eletricidade, como demonstrado pela Swift, que é praticamente imune a ela, né? Como quando ele aguentou vários ataques do Red. Os pés do Raia-Jato são preenses, né? Por causa que ele era capaz de carregar um vaxassauriano no ar com os pés sem se cansar ou pesar. Além dos seus pés, sua cauda também é preense, mostrado quando ele carregou a Gwen enquanto voava no ar. E o seu poder mais impressionante é a sua velocidade da luz absurda, a ponto de atravessar galáxias em segundos. Eu atravessei meia galáxia pra Julie me mandar cair fora de novo. Sim, pode
adentrar no hiperespaço. Mas esse poder de fato pode ser contado? A resposta é sim, embora que de acordo com Derek J. White, a habilidade do Arraia-Jato de adentrar no hiperespaço foi devido a uma falha no Super Omnitrix, e essa habilidade teria sido removida do DNA dele quando o Ben adquiriu o Omnitrix definitivo no episódio do Inimigo Supremo parte 2. Só que, galera, não se sabe se isso é canônico, por causa que o Matt Wayne parecia não saber da existência de poder de falha. Há certos seres que erroneamente acham que ele não tem essa capacidade, porque ao correlacionar a probabilidade do Arraia-Jato entrar no hiperespaço, tanto o Derek quanto o Matt, eles concordam que ele não pode viajar perto ou na velocidade da luz. No entanto, o limite exato nunca foi estabelecido segundo Matt Wayne, e o próprio Matt Wayne parece não ter entendido a pergunta e acabou se perdendo na resposta. A pergunta foi assim: o Arraia-Jato ele voou FTL, ou seja, Faster Than Light, né, mais rápido que a luz, no episódio Os Olhos de Quem Vê usando o hiperespaço. Ele pode ir em FTL sem usar o hiperespaço, e se não, quão rápido ele pode ir normalmente? Aí a resposta foi: nada pode ir mais rápido que a luz sem usar o hiperespaço, e o Arraia-Jato não pode chegar perto da velocidade da luz. Nunca estabelecemos o limite exato. Então, você percebe o erro aí? Ele disse que nada pode ir mais rápido que a luz sem usar o hiperespaço. Só que o Arraia-Jato de fato usou o hiperespaço, né? A gente vê isso na cena. Logo, ele foi mais rápido sim. E aí ele disse que não dá, né? Mas ele mesmo se refutou no início, né? Então, para o Matt, aquilo não devia ser o hiperespaço, né? Só que isso entra em conflito e impede de correlacionar com o Derek. O Derek falou que aquilo era sim o hiperespaço, já que ele não refutou isso, né? Ele disse apenas que o Arraia-Jato pode adentrar o hiperespaço por conta do bug do Super Omnitrix. Só que o Matt, ele desconhece isso de bug, do poder de falha do Super Omnitrix. Logo, não existe. E se não existe, o Derek está errado nesse sentido. Mas o Matt, ele está errado no sentido de dizer que o Arraia-Jato ele não é Faster Than Light, justamente por ter se perdido ao tentar explicar isso. Logo, isso não é bug do Super Omnitrix. Está mais do que definido que o Arraia-Jato é muitíssimas vezes mais rápido do que a luz. Agora em 16º lugar temos o Besouro. E bom, um tirano de aço, e é isso que o Besouro tendia a passar. A lore dele era ser tudo sigmazão e chegar em situações adversas para botar o terror. Isso em Supremacia Alienígena. Depois ele virou um Besouro em aparência mesmo, e seu potencial ficou um tanto esquecido pela fandom. Então você talvez estranhe ele em posições acima do Chama, XLR8, o Friagem e o Glutão. Afinal, o Glutão tem maior poder de gula, não é? E sim, mas no geral o Besouro é melhor, pois como o Glutão, ele tem a capacidade de comer praticamente qualquer coisa, e em seguida converter a matéria dos materiais em energia para disparar um raio laser verde da fenda de seu chifre. Porém, o Glutão tem seu poder suscetível ao que ele comeu. Logo, se ele come algo muito comum como terra, seu tiro não será tão intenso e poderoso. Já o Besouro não tem isso, e dependente do que ele comer, se ele concentrar energia, esquece, cara. Seu feixe é poderoso o suficiente para cortar uma montanha flutuante de LED Ordomei ao meio e destruir um monstro de água em instantes. E sabe o que ele comeu para fazer tudo isso? Apenas um pouco de terra. O seu feixe foi capaz de derrubar o Vilgax recém-aprimorado por Lucubra. E tipo, ele tava aprimorado e pediu mais poder ao Diagon, e o Diagon o deu. E ele é o Vilgax com os 10 poderes dos 10 heróis de 10 mundos, mas todo esse poder concedido pelo demônio extradimensional. Mas mesmo assim, os feixes de Besouro com ele comendo apenas terra foi o suficiente para derrubar o Vilgax e fazê-lo sentir dor e segurar a cabeça. O Besouro também pode correr muito rápido, e além de disparar lasers, seu chifre também pode ser usado como um ariete muito eficaz. Ambos os feitos foram mostrados durante a luta com o Vilgax. As mandíbulas do Besouro são muito fortes e podem ser usadas para mastigar vários materiais resistentes, como o metal por exemplo. Ele também aumentou a durabilidade, como visto quando ele foi capaz de suportar o laser da luva do Capitão Nemesis, que foi capaz de ferir um Cronossapiano ápice e matar um humano com um único tiro, e aguentou um edifício inteiro da dimensão de Diagon caindo em cima dele. A resistência dele é absurda. Ele também é muito forte, pois foi capaz de esmagar a luva do Capitão Nemesis e arrancar o para-choque do carro do Kevin com imensa facilidade, além de ter garras funcionais para escavação, já que ele recolhe terra do chão puxando com imensa facilidade. Suas garras são afiadas e pode ajudá-los a escalar paredes, como mostrado quando ele escalou a máquina da Encantriz, e também é bastante ágil, pois pode pular rapidamente sobre um monstro de pedra e subir na máquina. A maioria desses feitos maçantes e impressionantes do Besouro nos foram apresentados em Supremacia Alienígena, onde sua ideia era de fato ser um tirano de metal, um puta Arinchadzão que chega na imponência. O maior feito do Besouro, sem sombra de dúvidas, é a sua regeneração avançada. E exato, regeneração e resistência cujo é superior a de um Metanasiano e um Cronossapiano. Isso se deve porque o Ben, como contratempo, no episódio Pegando
tornando uma estrela cadente, levou um pau pro feixe de luz do Capitão Nemesis e também desmaiou, além de ele ter quebrado o braço como contratempo, e seu braço permaneceu quebrado como Ben. Depois ele vira o Fogo Fato e seu braço ainda quebrado aparente está murcho, provando que nem mesmo a regeneração avançada do Fogo Fato pode curá-lo dessa. E aí, o Ben e a Gwen partem para a armadilha de Nemesis e no caminho, o Ben resmunga de dor e fala que os pontos soltaram, o que preocupa a Gwen. Ai, bem, Uns pontos abriram, não é nada demais. é tudo demais. Não tá em condições de lutar. Logo nesse momento, o braço do Ben ainda está quebrado e cravem isso na cabeça de vocês. Em instantes após isso, o Ben vira o besouro e na força de vontade ele consegue mexer o seu braço. Porém, seu braço não havia se curado ali. Nenhum braço se cura instantaneamente do nada assim. Obviamente, a adrenalina e situação fizeram que ele agisse no impulso e se desfaixasse para bater no relógio usando esse braço. Porém, ele ainda estava quebrado, como provado por Ben resmungando de dor minutos antes. O Ben, ao virar o besouro, fica com o braço quase 100% curado, com ele podendo usar tranquilamente para comer os destroços. A gente também vê a resistência do besouro resistindo o feixe da luva. E bem, o besouro após comer os destroços lança um feixe que se choca com o feixe do Nemesis, e o do besouro supera, provando que o besouro poderia vencer seres como o contratempo se os mesmos não agissem de forma rápida, e matar seres humanos apenas comendo destroços. E bom, quando ele volta ao normal, o Ben ainda pressiona seu braço, mas não resmunga de dor e muito menos fica com o braço sendo um estorvo. E ele até conseguiu se apoiar no chão com os dois braços. Então depois de tudo isso vocês entenderam, beleza? Nem mesmo o Fogo Fato conseguiu firmar esse braço aí. O besouro conseguiu graças à sua imensa resistência e regeneração, a ponto que na destransformação o braço do Ben melhorou mais a ponto de quase estar curado. Essa capacidade é um paralelo a insetos e provém por conta disso. Alguns insetos têm a capacidade de regenerar membros perdidos, mas essa habilidade varia de espécie para espécie. Em geral, os insetos têm uma capacidade limitada de regeneração e nem todas as espécies possuem essa habilidade. Entre os insetos que possuem essa habilidade, os besouros são um exemplo comum. Logo, você, meu caro amigo, que pensou que o besouro não era nada além de uma cópia barata do glutão, você está completamente equivocado. O besouro é muito mais que isso, mais do que possamos imaginar. É importante notar que se fosse possível dar um equivalente de braço quebrado pro Ben na forma do besouro, o Omnitrix daria, mas não foi isso que ocorreu, o que pode implicar que a regeneração e resistência desse alien é tanta que é fisicamente impossível criar um besouro de braço quebrado. Em 15º lugar, NRG, um ser físico que emana radiação. O NRG ele é capaz de disparar feixes de energia altamente radioativos através da abertura no seu traje de contenção que pode corroer ou derreter objetos metálicos. A energia que o NRG irradia é quente o suficiente para derreter metal sólido e rocha por meio de mero contato. Essa energia também pode ser encontrada em sua saliva. O NRG ele pode canalizar o seu calor para o subsolo, o que resulta na erupção de enormes geysers de lava. Também é capaz de produzir sua energia radioativa com as mãos enquanto ele está dentro do seu traje. O traje de contenção do NRG é a prova de fogo, sendo capaz de resistir aos ataques de fogo de um metanosiano. E o traje dele também é praticamente indestrutível contra a maioria dos ataques e é capaz de cancelar a intangibilidade da sua verdadeira forma. Como o traje de contenção é feito de metal, o NRG é imune a ser possuído por uma lucubra. O NRG também é forte, né? Ele pode carregar o Liam, jogar um Vaxasauriano dentro do seu traje, segurar a cabeça de Sander e Swamps e lutar em pé de igualdade com um monstro de lixo. O NRG ele é imune à radiação e ambientes extremamente quentes e variações disso, né? Essa façanha foi demonstrada pela primeira vez pelo Agregor Supremo durante a sua visita ao planeta Mickey-Dild. A energia radioativa do NRG pode derreter o gelo, né? Como o sopro de gelo de um necrofrigiano. Ele também é imune a ambientes extremamente frios graças ao calor que ele gera, como mostrado pelo Agregor Supremo também. E o NRG ele é imune a ser controlado por um Vladat por meio das suas corrupturas. Além disso, o NRG ele é imune a ser envenenado por chumbo. E quando o NRG abre a armadura facilmente, diga-se de passagem, por causa que o seu traje de contenção é possível de sair sempre que ele quiser. Fora do seu traje, todos os poderes do NRG são aprimorados massivamente, se torna muito ágil e ganha habilidade de voo. Sem o seu traje de contenção, o NRG ele pode manipular energia em um nível superior e é capaz de consumi-la simplesmente como alimento ou para aumentar o seu poder. Ele também pode disparar bolas de energia irradiadas das suas mãos e da boca. O NRG ele pode se fazer brilhar como uma lâmpada, que é brilhante o suficiente para enfraquecer os ectonuritas. Ele também pode absorver as explosões de neurochoque de um aerofibiano, como mostrado pelo Pandor. O NRG também pode respirar debaixo d'água e aumentar de tamanho se absorver e consumir energia suficiente. Esses feitos também foram demonstrados pelo Pandor, podendo literalmente ser mais forte que uma bomba nuclear. Equivalente a uma
Cromático! Cromático! Agora em 14º lugar temos o Cromático, um dos melhores aliens de Ben 10 Força Alienígena. Esse poderoso ser cujo tem contextos baseados no cristianismo. E se você quiser saber mais, veja esse vídeo do Daniel. O Cromático é extremamente poderoso, com o Duncan Roleal afirmando que ele é poderoso o bastante para absorver um Rigel, uma estrela muitíssimo maior que o Sol. Além disso, o Dwayne McDuffie afirma que ele é mais forte que metanasianos. Logo, todos os feitos de força incríveis de Fogo Fato, como derrubar a Matrix soberana e sair da sucção da nulidade, o Cromático faz isso brincando. O Cromático pode voar em Festerton Light, pois o Sugilid saiu da Terra e foi para Petrópia em segundos. O Cromático é o guardião de Petrópia e indiretamente causou o diamante cromatizado. O Cromático é muito poderoso e totalmente inexplorado. Pra mim é novidade o Cromático saber voar. Sabe fazer mais do que voar. O Cromático merece demais esse lugar no pódio e merece muito respeito. É um alienígena simplesmente incrível. Em 13º lugar, Anfíbio. O anfíbio ele pode manipular, produzir e absorver energia elétrica, como raios e a rede de energia dos guardas Piscisvola. Essa energia é então lançada a seus tentáculos como ataques. Semelhante a fantasmático e friagem, o anfíbio ele pode se tornar intangível e correlacionado com isso, ele é capaz de eletrocutar qualquer objeto e seres pelos quais ele passa. Ele pode voar e é ágil o suficiente para desviar de ataques enquanto ele voa. O mesmo pode respirar debaixo d'água, o que lhe permite nadar em velocidades sobre-humanas. O anfíbio ele também pode produzir e descarregar eletricidade debaixo d'água com segurança, como confirmado pelo Dwayne McDuffie, e ele faz isso em Pisces. Ou seja, ele de alguma forma pode alterar os sais da água e não conduzir a eletricidade dela. É impressionante esse feito. Todavia, ele tem que fazer isso de forma consciente, não é um poder passivo, e sim é um poder ativo. Isso é provado pelo Red levando curto dentro d'água. Os tentáculos do anfíbio eles podem se estender várias vezes do seu comprimento. É semelhante ao Ultra T e também ao Chocante. O nosso anfíbiozão pode se tornar energia pura para entrar em cabos elétricos e gerar uma grande explosão de energia que o envolve, conforme demonstrado pelo Red. Ele tem um grau de força aprimorado o suficiente para conter o fio com seus tentáculos. Mesmo que o seu corpo seja frágil, ele é durável o suficiente para suportar ser jogado contra uma parede pelo plug sólido e ser atingido por rajada de neurochoque. Ele pode ler os pensamentos de humanos e osmosianos ao sentir os pulsos elétricos de suas mentes. E você se pergunta, Kevin Levin, se a Gregor é um osmosiano como você? Como adivinhou o que eu tava pensando? Eu sou um Ampere. Somos mestres do espectro eletromagnético. Seus pensamentos não passam de pulsos eletromagnéticos. Posso lê-los facilmente. É importante notar que apesar dele não ter demonstrado essa habilidade com os outros alienígenas de Andrômeda, não é possível dizer que isso é impossível para ele, já que sempre a possibilidade dele não querer tentar, além do fato que no início da cena da prisão ele estava com os poderes bloqueados. E o anfíbio ele pode sobreviver no vácuo do espaço e gerar um escudo protetor de energia ao seu redor. Esses feitos foram demonstrados exclusivamente pelo Agregor Supremo durante a sua visita a Perplexaedro. Isso significa que o anfíbio possui velocidade relativística, já que foi o alien que o Agregor contou para usar de suas capacidades espaciais. Agora em 12º lugar temos o Pesque Dust. E bom, é aí que os verdadeiros homens são aqueles que respeitam o Pesque Dust e sabem entender e se ligar que o Pesque Dust é muito poderoso. Um dos aliens apresentados em Fuga em Massa, o Pesque Dust se destaca tendo poderes ultra pelões. Funciona como um Sandman para o universo Ben 10, digamos assim, tendo a neurocinese como poder principal. E bom, o Pesque Dust é capaz de voar e possui velocidade e agilidade aprimorada graças às suas asas de fada. Ele também pode deixar um rastro verde enquanto voa. O Pesque Dust pode liberar um tipo especial de poeira que faz suas vítimas adormecerem, como os Arofianos, Pugnívoros, Polimorfos, Mecamorfos Galvânicos, Cronossapianos, Ectonuritas e até mesmo os Sapiens Celestiais e o Kevin Supremo. Variados desse, o Derek afirmou pra gente como real. O Pesque Dust pode entrar e examinar os sonhos de outros seres, que podem ser usados como forma de interrogatório ou extração de informações de uma vítima. No entanto, eles devem ser afetados pelo pó do sono do Pesque Dust para que ele entre em seus sonhos. O Pesque Dust pode controlar os sonhos de várias vítimas ao mesmo tempo. Se o Pesque Dust continuasse encharcando uma vítima em seu pó adormecente, eles acabariam dormindo para sempre. Ele também pode manipular os sonhos de uma vítima, fazendo com que ele tenha pesadelos ou sonhos positivos. É sem sombra de dúvidas muito poderoso, pois o Zenith usava seus poderes e podia manipular a Omni-Energia e destransformar o bem de qualquer alien em instantes. Mesmo assim, ele não suportou os poderes do Pesque Dust e uma boa dose do entretenimento tediante. Esse alien é tão fofo. Quis dizer perigoso, né?
Ask Dust não é brinquedo, não. Bom, galera, estamos chegando aqui na fase final do vídeo, onde eu vou dar uma resumida pra vocês, por conta que eu já fiz um vídeo bem detalhado sobre o top 10 aliens mais poderosos. Eu sei que ainda não chegou no 10º, né? Agora eu vou falar do 11º, mas é porque teve uma atualização na lista, né? Quem viu o vídeo do top 10 aliens mais poderosos do Shaktrix, meio que viu essa atualização. Mas vamos lá, resumidamente, galera, em 11º lugar temos o Vampiro. O Vampiro, ele é um alien muito poderoso, assim, tem uma possessão através das suas corrupturas, que confirmadamente pelo Derek J. White. As corrupturas podem afetar Rivona Ganderus, Merlini Sapiens, Splixions, Crystal Sapiens, Locustras, Sonorosianos, Mechamorphos Galvânicos, Piscis Premians, também Pelarotas Arborianos. E o Vampiro em si, ele tem um poder que é muito apelão, que é basicamente assim, ele pode absorver e se alimentar da energia dos seres vivos, sugando, né, essa energia. E pode até mesmo drenar a força vital de um Sapiens celestial. E se ele drenasse completamente a energia das suas vítimas, elas seriam semelhantes às vítimas do Estrela Sombria. Então o bicho é muito poderoso, além de outros poderes que ele tem, como voar, transformar em morcego, fazer uma explosão sônica com muito recurso, né? Onde jogou vários cidadãos dentro do trance, em várias direções. O bicho é muito poderoso. Em 10º lugar temos o Fantasmático, outro alien de possessão, mas além do que muitos pensam, ele também pode possuir por área, não só um ser de cada vez, mas ele pode possuir vários seres sim. É feito demonstrado pelos Scare, por causa que ele pode transmutar os quimeras sui generis em seus lacaios ectonurides e controlá-los, né? Além de ter poderes como telepatia, telecinese, né? Poderes que a gente conhece normalmente, tem invisibilidade, intangibilidade e mesclar intangibilidade com tangibilidade. Além dele ficar muito mais poderoso na escuridão do espaço, o bicho é brabo, né? É o Ectolord, né, galera? Não podia ser pouca coisa. Indo no lugar o Espantoide, que ele é tão horripilante, que tem um nível de horror Eldritch. Ele tem um rosto tão horrivelmente horrível que quase nenhum ser do universo conhecido pode olhar para ele sem ficar assustado, a ponto de ficar pálido. Se alguém tirasse uma foto do rosto do Espantoide, a imagem ficaria borrada, mas ainda assim deixaria as pessoas desconfortáveis, né? E esse poder ele explora os medos primordiais trancados no subconsciente e no cérebro primitivo de todos os seres. Tipo, até mesmo um ser como o Psycho, que com a energia do Estrela Anã virou praticamente um deus super poderoso, e ele estava implorando para que o Espantoide ficasse longe dele com gritos de terror. Ele não tá aqui na lista à toa, né? Porque simplesmente mostrando a cara ele pode vencer facilmente o inimigo. Em 8º lugar temos o Gravataque, né? Que não é para menos, porque o bicho controla uma das forças mais poderosas da existência, que é a gravidade, né? Assim, podendo criar até mesmo um quasar, que não é brinquedo, não. Até mostrou um feito de superar a velocidade da luz, não correndo, mas sim conseguindo parar uma criatura que corria na velocidade da luz só com a gravidade, e isso até criou um buraco negro, para vocês verem que o negócio tá só aumentando, né? E tá só aumentando porque chegou em 7º lugar com o Gigante, né? É uma espécie ultra rara, o Tokusha, vindo das tempestades cósmicas. Inclusive essas tempestades cósmicas, né? O Gigante ele pode utilizar elas para chegar a velocidades absurdas, né? Além dele, ele por si só ele ter reflexo, ser rápido o suficiente para reagir a um raio que estava na velocidade da luz. Ele em si pode correr em super velocidade, né? Ao ponto de jogar um monstro de lixo gigante no Sol. Além de ter poderes de alteração de tamanho, confirmado pelo Duncan Roleal, também tem poderes cósmicos e fenomenais. 6º lugar, o Podrão. Além dele ser muito inteligente, né? Em química, né? Uma madeira que o Ben não domina, mas quando ele tá de podrão, ele domina, até porque o poder dele em si depende disso, né? Que ele é um laboratório químico ambulante, que ele pode criar gases de diferentes tipos, mas o que deixa ele nessa posição no top 30 é que basicamente o Derek J. White disse que pode criar qualquer gás da ficção, de quadrinhos, a imaginação dele, o limite dele é a imaginação. Na série, né, no episódio Armanos Parte 2, ele criou um feromônio para atrair tocuchas. Foi só uma amostra do que ele pode fazer. Então imagina, ele pode fazer de gás só imaginando. Em 5º lugar, Contratempo. Cronos Sapiens é uma espécie que tem poderes temporais, ou seja, ele pode usar poderes temporais para usar uma super velocidade, também para trazer de volta o multiverso, basicamente, transformar os oponentes em pó e várias outras fações envolvendo tempo. Agora vamos aí para a atualização. Ironicamente eu falei isso, né? Vocês vão entender o porquê. Agora em 4º lugar temos o Ultra T. E bom, vamos agora para um que definitivamente vai causar muita discussão. O Ultra T. É mais do que óbvio que esse alien não é pouca coisa. Afinal, ele tem uma flexibilidade enorme, chegando a formar um robô de batalha a partir da Vanya Universe. Mas até onde vai essa flexibilidade? Vejamos, nos pop-ups de Unidos Conquistamos, é dito que os mechamorfos galvânicos têm um DNA de toda a tecnologia alienígena em sua estrutura genética.
eletromagnética. Mas será que eles conseguem aplicar isso de fato em suas melhorias? E tudo indica que sim. Afinal, em um dos curtas de destruição alienígena, o Ultra T transforma a Lata Velha numa máquina completamente diferente, como vemos aí na tela. Se juntarmos essa flexibilidade com o fato de que ele tem acesso a toda a tecnologia alienígena, nada impede o Ultra T de literalmente transformar uma torradeira numa bomba temporal cronossapiana. Podemos até ir além, o Ultra T não pode hackear o Omnitrix por conta de dispositivos de segurança, mas nada o impediria de criar um Omnitrix a partir de uma máquina de lavar. E como vocês sabem, apesar do que diz o Dan Corroleal, o Derek Jawat já confirmou que o Ultra T não pode virar tecnologia sem antes se fundir com algo, mas considerando que o Ultra T pode se fundir até com tecnologia não elétrica, como vemos na imagem, então qualquer coisa criada por uma espécie inteligente, de um carro ou de um mero celular, pode se tornar qualquer outra coisa artificial. Isso é incrível. Fora isso, temos as diversas outras habilidades do Ultra T: lasers óticos, flexibilidade, capacidade de esticar e se contorcer, movimentação telepática de partes tecnológicas com as quais ele se funde, capacidade de destruir, desmantelar e reparar a tecnologia, se liquefazer, geração de estruturas sólidas a partir de seus nanites, condução e lançamento de cargas elétricas, visão digitalizada e capacidade de viajar por correntes elétricas. Naturalmente, tudo isso já dá um alien digno de entrar no top 20 no mínimo, mas se considerarmos a flexibilidade e o fato de que ele pode gerar qualquer tecnologia uma vez que tenha se fundido, então temos aí um alien que merece o quarto lugar dessa lista. Beleza, explicado aí o Ultra T. Em terceiro lugar temos o Feedback, o alienígena elétrico mais poderoso do bem. Ele pode absorver não só um universo, mas vários universos, né? Contando que eles têm um conjunto de leis físicas semelhantes, né? Não seja um universo tipo que o professor Paradox falou, que as leis físicas deles são muito estranhas. Segundo lugar, o Atômico, né? Como eu falei, o Derek confirmou isso, que o Atômico é o segundo alienígena mais poderoso do bem. Seus poderes radioativos, nucleocinéticos. O Feedback conseguiu derrotar um Supremo, mas o Atômico ele conseguiu a façanha de derrotar dois alienígenas hiper evoluídos. Em primeiríssimo lugar, Alien X, né, galera? Não preciso explicar o porquê, né? Já foi falado muito do Alien X, ele beira a onipotência. O universo Ben tá com mais controle do Alien X. Enfim, galera, se vocês quiserem saber mesmo do Alien X, você sabe que tem um vídeo no canal do Luckyzinho que eu participei, o Vini, várias outras pessoas relevantes da comunidade Ben 10. É um vídeo de 2 horas do Alien X. Que eu não falei de Alien X nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu falei, beleza? Se você saber tudo sobre ele, tá aí o vídeo certo. Antes de encerrarmos o vídeo, é importante fazer alguns adendos. Primeiro, Tartagira e Sneriot, eles não estão na lista, pois, analisando as falas de diretores, né, o que é dito no programa, apesar desses alienígenas poderem sim fazer magia, não necessariamente eles têm aptidão. Pelo contrário, o Dwayne McDuffie, ele diz que qualquer alien com treinamento poderia praticar magia. E não existe nenhuma fala indicando que alguma espécie fora Anoditas tenha facilidade com magia. Além disso, a ausência do Massa Cinzento no vídeo se dá pelo motivo de que aqui nós consideramos a utilidade no geral. Claro que em poder bruto ele merece entrar no top 30 sim. Afinal, se ajustarmos a idade, ele é mais inteligente que o grande pensador Azimuth sim. No entanto, na maioria das situações ele precisaria de algum tempo para se preparar e ser útil de fato, por isso a sua ausência na lista, beleza, galera? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!